quero compartilhar com você hoje uma mensagem que ela é muito importante, principalmente num ambiente, num momento como esse de ceia do Senhor. A mensagem mais importante que eu e você podemos ouvir na vida é a mensagem da cruz. Depois, o sangue poderoso de Jesus, o poder do sangue de Jesus. E não menos importante também o poder da ressurreição. O Evangelho se resume a esses três assuntos. E hoje eu quero ter um tempo com você para a gente falar exatamente sobre esse tema que lamentavelmente muitas pessoas não dão muita importância. O poder da ressurreição. Diga comigo, o poder. Melhore, diga o poder da ressurreição. Amém? Como cristãos, como discípulos de Jesus, como crentes em Cristo, nós devemos saber que existe muito poder na ressurreição. Existe poder na morte de Jesus, mas também há muito poder na sua ressurreição. Há muito poder na cruz do Calvário, mas também há muito poder no sepulcro vazio. E eu vou te dar aqui alguns pontos importantes e motivos, principalmente, para eu e você poder celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos à primeira. Quem está aí diz amém? Amém. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, verso 3. Paulo diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. O que eu estou passando para vocês é o que eu aprendi, é o que eu sei. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou, igreja remanescentes, ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a quem? Alô? E apareceu a quem foi visto por Pedro? Vocês estão aí? Quem foi visto por Pedro? Jesus. Pedro caminhou com Jesus 3 anos e meio. Olhem para mim. Pedro está lá tranquilo, pescando, e Deus diz assim para ele: não, você não vai mais pescar peixes. Eu farei de você um pescador de homens. Vem e me segue. O Pedro largou tudo e segue Jesus. 3 anos e meio com Jesus. Pedro, quando Cristo está sendo crucificado, você conhece a história e sabe que vai negá-lo em 3 oportunidades. Mas ele viu Cristo ser crucificado. E agora o Pedro está vendo Jesus ressurreto. Então Pedro vê Jesus 3 anos e meio, Pedro vê Cristo na cruz, e o Pedro agora vê Cristo ser ressuscitado. E a Bíblia diz que depois que ele apareceu para o Pedro, o que acontece? Ele aparece para os 12. E depois diz o texto, depois de aparecer para o Pedro, depois de aparecer para os 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria cujo qual ainda vive. Pedro está dizendo, desses 500 que viram Cristo face a face, alguns ainda estão vivos. E existem alguns que já estão adormecidos, ou seja, que já morreram, que já partiram. Então a primeira coisa que eu quero falar com você aqui nesse tempo sobre a ressurreição de Jesus são as evidências que provam que de fato Jesus ressuscitou. A ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus é a maior evidência que eu e você temos que Ele é de fato o Filho de Deus. Porque se Ele não fosse Filho de Deus, Ele não ressuscitaria, não haveria propósito de ressurreição. Aliás, irmão, ressuscitar um morto tem que ter muito propósito. Se não é melhor que parta com Cristo do que ficar e se desviar na caminhada ainda. Então, para que haja uma ressurreição, tem que haver um grande propósito. E a ressurreição de Jesus, ela se cumpre, para se cumprir as profecias que foram dadas pelos profetas. Inclusive o Salmo de número 16, verso 10, Davi fala como se for o próprio Cristo. Não me deixarás a minha alma na sepultura. Ele está dizendo o quê? O Senhor não vai me deixar na sepultura. E mais, o Senhor não permitirá que o teu santo veja corrupção. Em Isaías capítulo 53,
que é Isaías, o grande profeta, o maior profeta messiânico que nós lemos na Bíblia, é aquele que mais fala da vinda de Jesus, é o que mais fala como Cristo seria crucificado, é o que mais fala conosco milhares de anos antes de acontecer o que de fato acontece. E no versículo 10 do capítulo 53 ele diz: quando eu der a sua alma como oferta pelo pecado, você verá a posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando Cristo se entregar na cruz, o texto está dizendo aqui, Isaías está dizendo, quando Cristo der a sua alma em favor de perdoar os meus pecados e os teus pecados, quando isso acontecer, você não vai ficar dentro de um sepulcro morto. Os teus dias serão prolongados. E Jesus vai olhar para a obra da cruz e ele vai ficar satisfeito. E hoje Jesus está satisfeito aqui. Porque durante 3 horários nós nos reunimos para falar dele, e ele olha e diz: o que eu me entreguei na cruz foi para quê? Para que esses remanescentes pudessem estar aqui hoje comigo. Mas o importante é que a ressurreição, além de confirmar as palavras, as profecias, e eu poderia ficar aqui falando de várias profecias bíblicas de outros profetas, a evidência maior que nós temos é que Jesus de fato é quem ele disse ser, o Filho de Deus. Os apologetas cristãos, que são aqueles cristãos que defendem a nossa fé, sustentam que a ressurreição de Jesus é um fato bíblico e histórico. E eles sustentam 4 argumentos contundentes sobre isso. Primeiro, por que nós cremos em Jesus? Por que você crê em Jesus? O que te garante que aquilo que você ouviu é verdade? Por que nós cremos em Jesus? Porque ele morreu em uma cruz, mas também porque ele ressuscitou. Se apenas tivesse morrido, eu e você não acreditaríamos nele. Eu e você iríamos ver ele como um mártir. Iríamos vê-lo como um revolucionário da época. Iríamos tê-lo como um herói, mas não para ter um relacionamento como nós temos com ele. Nós cremos em Jesus porque Jesus é o Filho de Deus. Obrigado pelo teu entusiasmo. Nós cremos em Jesus porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E você já devia estar glorificando neste domingo por servir a este Jesus. 4 fatos. Primeiro, Jesus viveu e morreu crucificado no século I. Fontes cristãs e fontes não cristãs afirmam da mesma forma: existiu um Jesus que foi crucificado. Inclusive em qualquer livro de história, na faculdade, na universidade, no ensino médio ou fundamental, existem artigos que embaixo no rodapé da matéria está escrito AD ou DC. Antes da era cristã ou depois da era cristã. Ou seja, antes de Cristo, depois de Cristo. E ali tem ateus que escreveram essas histórias. Ali existem pessoas que não creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas uma coisa é certa: todo mundo, mesmo sendo cristão ou não cristão, sabe que a história da humanidade existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. E eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, eu não sei o que te ensinaram. E lamentavelmente o que está sendo ensinado em algumas escolas. Porque Jesus tem sido esquecido até mesmo nas aulas de religião. As aulas de religião hoje de muitas escolas está sendo falado de todos, menos do nosso Jesus. Está sendo ensinado para os nossos filhos criar uma mandala. Está ensinando os nossos filhos a fazerem tantas obras que não é de Deus. E o Cristo está esquecido nas prateleiras empoeiradas das nossas bibliotecas. Lamentavelmente. E eu falo isso com propriedade. Outro dia um irmão me procurou e disse: pastor, minha filha na aula de religião teve uma aula e ela teve que desenhar uma mandala e separar os portais da mandala
E aí ele disse assim, a minha filha quando recebeu, ela pegou aquele papel, ela amassou e disse assim, eu não vou fazer isso aqui para a professora. E ela saiu da aula. E ela disse, eu não vou fazer porque nós somos cristãos e eu não creio nisso. E então papai foi até a escola, conversou com os professores e disse aos professores, a partir de hoje, minha filha não participa mais das aulas de religião. E realmente não é obrigatório. Essa aula não é obrigatória. Nesse colégio, pelo menos não foi. Não sei se tem alguém, professor aqui que pode me ajudar, mas ali ela disse, eu só vou entrar na sala de aula o dia que tiver aula sobre cristianismo, o Jesus que eu sirvo. Fora isso eu não quero mais, eu respeito todo mundo, mas eu não participo de aula para saber de raízes africanas, eu não vou participar das aulas. E ela não participou. Resumo. Nós estamos em setembro. Sabe quantas aulas que ela participou de religião? Nenhuma. Porque esse Jesus está esquecido nas salas de aula. Irmãos, você que é papai, você acha que a escola vai ensinar o teu filho a ser crente? Você acha que a faculdade vai ensinar? Não vai. É responsabilidade minha como pai ensinar o meu filho a ser um homem de Deus, um garoto de Deus. O meu filho sempre foi de orar, ele às vezes ora em línguas estranhas, o meu filho é uma bênção. Mas esses dias observando ele orar, eu percebi que não havia muita direção assim na oração, era um pouco perdida. E aí essa semana eu disse, filho, agora sim, senta aqui com o papai, que o papai vai te ensinar a orar. Um dia os discípulos olharam para Jesus e disseram, nos ensine a orar. E Jesus disse, sim, quando vocês orarem, orem assim. E ele ensinou os níveis do Pai Nosso. Não é o Pai Nosso em si, mas os 10 níveis de oração que tem no Pai Nosso. Quem faz escola de princípios aqui na igreja sabe como é que funciona. Eu disse, o Pai vai te ensinar, filho, uma oração que cabe na tua mão, nos teus 5 dedos. E você nunca mais vai se esquecer. Como é, Pai? Vamos lá, primeiro, levanta o dedo indicador ao céu. Ele levantou, disse, sabe o que é isso? É o primeiro nível de oração quando nós começamos a orar. Isso aqui serve também para os adultos que ainda não sabem orar. Pai, ou seja, quando eu levanto o dedo, eu estou dizendo que todo poder, toda glória, toda majestade está com Ele. Ele é tudo na minha vida, adoração. Eu disse, filho, começa a oração sempre adorando, dizendo o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é tudo na tua vida, o quanto Ele é majestoso, misericordioso. E todos os dias meu filho orou nessa direção e eu fiquei impressionado e muito feliz, sabe por quê? Porque todo dia ele procura uma palavra nova para se remeter a Deus. Todo dia ele fala, começou lá no começo com umas 5, 6 palavras, agora eu já tenho que chegar e dizer assim, ó, o 2. Porque no 1 ele vai falando, ele vai adorando, ele vai... Eu disse, amém. Isso é oração, filho. Segundo nível, é o nível da confissão. Você tem que pedir perdão. Aí foi engraçado, porque o primeiro dia, eu disse, nível de confissão. O que é isso, pai? É pedir perdão a Deus pelos pecados. Aí ele disse assim, Deus, eu te perdoo. Eu disse, não, filho, nós não precisamos perdoar a Deus, nós não temos nada que perdoar a Deus. Nós temos que pedir perdão a Deus. E foi tão bonito a ingenuidade da criança. É por isso que a Bíblia diz que o céu é feito das crianças, por causa da ingenuidade. E meu filho, Priscila, ele orou e disse assim, Deus, me perdoa porque eu gritei com o Caio. O Caio é um amiguinho dele. E se eu gritei com o Caio, eu respondi para a mamãe. E foi falando, confessando os pecados. Aí no outro dia a gente foi orar de novo. E quando foi orar de novo, quando chegou na situação de confessar o pecado, ele falou assim, ó, Deus, me perdoa porque eu gritei com o Caio, eu briguei com a mãe. Eu disse, para a oração aí, meu filho. De novo. Eu não sou Deus e Deus não faz isso, mas eu sou teu pai e vou fazer. Filho, você gritou de novo com o Caio? Gritei, pai. Brigou com a mãe de novo? De novo, pai. Eu disse, não pode, filho. Se eu pedir perdão ontem, significa que eu não quero mais fazer isso. Agora não grita mais com o Caio. Fala num tom médio, pelo menos, para ir diminuindo. Não sei, mas você não precisa fazer isso. Ou seja, segundo lugar, é a confissão. Terceiro, gratidão, meu filho. Ora por gratidão. Como assim, pai? Agradeça a Deus pela vida que você tem. Aí, meu irmão, obrigado, Senhor, pelo lanche, obrigado pelo o tio lá que me recebeu na escola, obrigado pelo papai, pela mamãe, obrigado pela vida que o Senhor me deu, obrigado, amém, filho. Gratidão. Quarto, tá tudo na mão aí, ó, intercessão. O que é intercessão, papai? É você orar pelos outros, filho.
E aí ele começa a orar de gente que eu nem sei. Mas ele vai apresentando fulano, ciclano e tal, a família, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, o tio tal, tia tal, e vai orando, intercedendo, amém, amém. Vamos orar pelo Brasil, filho, vamos orar por nossa nação, vamos orar para que haja paz em Israel, como a Bíblia diz que tem que orar também, vamos. E eu estou ensinando meu filho a orar. Quinto e último, petição. Tem gente que ora, meu irmão, só fica aqui, ó, na petição. Pede, 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 pede e não recebe. Porque a Bíblia diz, porque pede mal para gastar com seus próprios prazeres. E aí meu filho começou a orar e dizer, Deus, me dá um drone, me dá um Xbox, me dá não sei. Eu disse, não filho, você entendeu tudo errado. Pedir não é só isso, filho. Peça saúde ao Pai. Peça para que Ele nos dê uma noite agradável de sono. Que a gente possa dormir em paz, acordar em segurança e viver a vida. Você pode pedir também essas coisas aí, que são coisas, mas o ideal é você pedir isso que o Pai está te orientando. Ou seja, irmãos, eu estou levando o meu filho a ter uma comunhão com Jesus. Não espere que alguém faça alguma coisa. Porque ali fora, meu irmão, Jesus não passa de uma fábula. Não passa de uma história religiosa, de um conto de fadas. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Jesus, Ele é real. Toca aí no ombro do seu irmão. Toca aí. Diz para ele, Jesus é assim, ó. Real. Amém? Jesus nasceu em Belém. Jesus cresceu em Nazaré. Foi batizado lá na Jordânia, onde hoje é a Jordânia, lá no Rio Jordão. Pregou na Galileia, morreu em Jerusalém, em um lugar chamado Gólgota, a qual é traduzido por Monte Caveira, o lugar da caveira. Mas ao terceiro dia, nem o sepulcro, nem a morte, nem o inimigo, nem o próprio inferno puderam deter que ele ressuscitasse. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Primeiro, Jesus viveu e morreu crucificado no século I. Segunda evidência de que Jesus ressuscitou é que o túmulo está o quê, igreja? O anjo, quando Maria vai chegar no túmulo, Maria Madalena, olha para ela e diz, por quê? Tu estás procurando? Por que tu estás procurando entre os mortos aquele que? Jesus ressuscitou. E isso é impressionante. É tão impressionante que até os inimigos de Jesus, dos discípulos da época, Mateus diz que os guardas foram subornados, naquele tempo tinha isso, né? Subornaram os guardas para que eles dissessem que o corpo foi roubado. Os inimigos sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas chegaram para os guardas e disseram, pelo amor de Deus, não conta isso para ninguém. Nós vamos dar uns trocos para vocês, mas eu quero que vocês digam que Jesus não ressuscitou. Que alguém veio aqui na madrugada, removeu essa pedra e arrancou o corpo que ali dentro estava. O sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio, o nosso Jesus ressuscitou. Eu já estive ali em Israel, algumas oportunidades, e existem vários lugares, na verdade 2 que são os evidenciais. 2 túmulos, cujo qual existe a hipótese que sejam os lugares onde Jesus ressuscitou. O Jardim do Túmulo e o Santo Sepulcro. São 2. Existe um outro também mais retirado, mas esses 2 são os mais conhecidos. Na verdade, irmão, qual é, pastor? Qual que você acha que é? Eu tenho no meu coração que é um lugar que eu não falo porque um dia você vai e eu oro a Deus que você tenha discernimento quando colocar os pés dentro do túmulo e perceber, esse é o lugar, como eu senti, a mesma coisa. Então, o importante não é em si o túmulo, o importante é que ele não está mais lá. Se é o jardim do túmulo, amém. O que importa não é ser o jardim do túmulo. O que importa é que a porta está aberta e quando você entra dentro do jardim do túmulo e olha para o lado do túmulo, ele está. Pode ser o Santo Sepulcro, pode ser também. A gente entra lá, vela para tudo que é lugar. E quando eu entro lá dentro, mas quando eu olho na pedra do sepulcro, a pedra ela está vazia. Por quê? Porque o meu Jesus, meu Deus, igreja, o teu Jesus, ele não está morto. O nosso Jesus, ele ressuscitou. Quantos estão aí?
6 pessoas. Quantos estão aí? Primeiro fato, morreu no século I crucificado. Segundo, o sepulcro está vazio. Eu estou falando de evidências que Jesus ressuscitou. Pastor, ainda não estou convencido. Tá bom então. Há testemunhas que viram Jesus depois da sua crucificação e depois da sua ressurreição. A Bíblia diz que primeiro ele aparece para quem? Para o Pedro. O Pedro, meu irmão, é falador. Conhece alguém falador? Alô, sim ou não? Não precisa olhar para o lado, olhe para mim. Alguém falador. Jesus vai exatamente no mais falador da turma, no Pedro. O Pedro vê o Cristo. E quando ele vê, Jesus já sabia, o Pedro vai sair correndo, meu irmão, rádio cultura, vai falar para boca no trombone, vai falar para todo mundo. Só que, se Pedro falasse, Marcelo, olha, eu vi Jesus ressuscitado, será que todos iriam acreditar no Pedro? Andou com ele, era assim com ele, tá inventando moda. Quem vai acreditar no Pedro? Aí Jesus decide aparecer para os apóstolos. Estavam na casa com medo, preste atenção, com medo de morrerem por causa da perseguição que começou a acontecer após a morte de Cristo na cruz. Eles estão dentro de casa decidindo o que eles vão fazer agora. Alguns até estavam voltando a pescar. E Jesus entra na casa aí, paz seja convosco. E todos disseram amém. Se apresentou para os 12. Tudo bem, se os discípulos saem e vão falar, ou os 11, enfim, se eles vão falar que Jesus apareceu para eles, será que todos vão acreditar? Porque existe um viés. O viés deles é sempre defender o Cristo. O viés da confirmação deles é sempre confirmar o Cristo. Então tudo que eles vão falar corre em torno do Cristo. Então assim, mesmo assim, muitos não acreditariam que Jesus de fato ressuscitou. Nós já temos Maria que viu, nós já temos o Pedro que viu, já temos discípulos que viram. E aí Jesus decide aparecer para quantos? 500 irmãos. Você já pensou, irmãos? A cena. Olha só, nós estamos mais de 500 aqui, mas esse grupo de pessoas, Jesus morreu fim de semana. Na outra semana nós estamos reunidos conversando, daqui a pouco quem chega? Jesus. É para glorificar de pé na igreja. Meu Deus do céu. Ou seja, o apóstolo Pedro viu, os apóstolos viram, 500 pessoas viram, não foram somente uma testemunha. É interessante, porque existem processos que o juiz não julga sem que haja testemunhas. Porque às vezes tem causas que são muito difíceis mesmo. Eu já fui intermediador de situações em que era a palavra de um contra a palavra de outro. E eu olhava para ele e ele dizia, eu fiz. Eu olhava para ela e dizia, não fiz. E agora? Quem está certo nessa história? Quem está errado aqui? E ele dizia, pastor, eu juro por Deus. Nem deve jurar, mas ele quis até jurar. E ela, eu também juro por Deus. Não fiz, eu fiz, não fiz, fiz. Ou seja, tem hora, meu irmão, que só existe uma forma da gente conseguir consolidar uma decisão. É quando se tem testemunhas. Então, para que alguém pudesse dizer que Jesus ressuscitou, tinha que ter o que, igreja? Jesus tinha uma, sim ou não? Sim, o Pedro. Ele tinha 12, sim ou não? 11, sim ou não? Os apóstolos, sim. Só que se isso não fosse o suficiente, Jesus decide levantar 500 pessoas para ver ele, para sair falando por todo mundo que de fato Jesus Cristo ressuscitou. Pastor, não me convenceu ainda. Tá, vamos lá, mais uma, para tentar te convencer. Ninguém morre por uma mentira. Eu vi Jesus ressuscitar. Vem para cá, ô cidadão. Vão colocar você na guilhotina. Aprende o cara ali, coloca o pescoço dele ali. Pega a lâmina, tá tudo certo? Sim. Você viu ou não viu? Vi. Pode cortar a cabeça. Puf. Olha, nós vamos te crucificar de cabeça para baixo. Pedro, você viu Jesus ressurreto, esse que tu está pregando aí? Sim, eu vi. Pode me crucificar, mas não como ele, de cabeça para baixo. Porque só ele é digno e eu não quero nem me parecer com ele. Olha, nós vamos pegar você, Tiago, e nós vamos dar flechadas em você. Pode dar. Por quê? Porque o meu Jesus ressuscitou. Quem é que mantém uma verdade, irmão, até a morte? Só quem de fato é convicto na verdade que está pregando. E os discípulos fizeram isso.
Qualquer um de nós, em sã consciência, não manteria uma mentira diante de um cenário que me levaria à morte. A pessoa pode mentir. Por que às vezes quando alguém é pego pela polícia e tal, eles começam a colocar uma pressão no cara, para ele ter muito medo, para ele confessar a verdade. Às vezes até nem é verdade, ele confessa. Agora imagina se de fato é uma mentira, ou seja, ninguém morre por uma mentira. Escreva isso aí. Se a cruz é o pagamento pelos meus pecados, o sepulcro vazio é o recibo. É o comprovante que nós temos. É a segurança que... Quem te garante que Jesus ressuscitou? O sepulcro vazio. As testemunhas, a história. Essa é a segurança que eu tenho, essa é a confirmação que eu tenho. Que confirmação? Que Jesus não é apenas um mestre, que Jesus não foi apenas um sábio, que Jesus não foi apenas um profeta, um mártir. O sepulcro vazio é a confirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Príncipe da Paz, morreu por mim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou em nome de Jesus. Me diga alguém igual Jesus que ressuscitou. Não há. Não há ninguém, irmãos. Existem muitos gurus, existem muitas pessoas que foram profetas, mestres da antiguidade. Mas a vida deles se resumiu a estar nessa terra, deixar um legado, partir e hoje são somente mártires, sábios. Mas eu e você servimos um Jesus que continua vivo. Era para dar um glória a Deus, eu vou repetir. Eu e você servimos um Jesus que está vivo e que reina sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Primeiro, evidências. Eu podia acabar o culto aqui, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Posso continuar? Quem não quer que eu continue, diga amém. Eu vou orar por você depois lá no final. Segundo Atos capítulo 4. Amém. Atos capítulo 4, versículo 33. Hoje não foi sua mãe, né, Júlio? A mãe do pastor Júlio senta aqui na frente, irmãos. E às vezes eu pergunto, posso continuar? Quem quer que eu pare, diga amém. Ela grita ali, amém. Aí eu digo, só porque não é teu filho pregando, né? Quando ele prega, tu está aí, continua meu filho, oh glória, aleluia, vamos lá. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos, a Bíblia diz nesse texto que os apóstolos pregavam com grande poder, com ousadia, com coragem, e o que eles pregavam com grande poder? A diga ressurreição. Ou seja, Jesus disse que ia morrer, morreu. Disse a eles que iria ressuscitar e ressuscitou. E isso trouxe o que aos discípulos? Segurança. Eles se sentiram confiantes, ousados. Agora, irmão, para pensar comigo. Esses homens são os mesmos que algumas semanas antes, ou melhor, alguns dias antes, estavam dentro de casa, decidindo o que iriam fazer, porque tinham medo de serem perseguidos e mortos. Uns olharam e disseram, vamos voltar a pescar, é o que nos cabe ainda. Outros diziam, não, mas ele nos ensinou, não, vamos pescar, vamos viver nossa vida, esse negócio de igreja, de missão, isso não é para nós não, isso era para ele, e ele morreu, e aí? Esses camaradas com medo, acovardados dentro de uma casa, não colocavam nem a cara na janela de medo. E passando-se algumas semanas, esses homens estão pregando a palavra da ressurreição. Os mesmos caras, os mesmos apóstolos estão pregando o evangelho da cruz, da crucificação, da ressurreição de Jesus. Agora eles não têm mais medo do Império Romano, eles não têm mais medo dos religiosos, dos fariseus. Por quê? Porque eles tinham certeza, Jesus ressuscitou. E isso deu a eles segurança. E quando eles se sentiram seguros, desceu sobre eles o Espírito Santo. Diga o Espírito Santo. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Receba essa palavra sobre a tua vida. Depois desse domingo de ceia, eu declaro que sobre a tua vida vai vir poder de Deus, vai vir coragem, vai vir ousadia, vai vir confiança e segurança. Você não vai mais servir como antes você servia. Você não vai mais liderar como antes você liderava. Você não vai mais pregar como antes você pregava. Você vai fazer tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Eu profetizo que toda vergonha, todo medo, toda insegurança caem por terra na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Primeiro, evidências, já falei de 4 pontos sobre elas. Segundo, a ressurreição trouxe segurança. Terceiro, posso continuar? Quem não quer, diga amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, presta atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Diga comigo, esperança viva. Não, você está vivo aí, grita bem alto, esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Se o texto fala de forma explícita que Ele, através da ressurreição, nos deu uma esperança viva, isso quer dizer que implicitamente o texto também está dizendo que se nós não crermos na ressurreição de Jesus, nós temos uma esperança morta. Viva se crermos. Se não crermos, nós temos uma esperança morta. Pastor, não entendi. Esperança morta, meu irmão, é quando você deposita a tua esperança nos homens. Estou com vontade. Esperança viva é quando você deposita a sua confiança no Senhor. Ele nunca vai te frustrar. O homem frustra. E não adianta ficar olhando para o lado para o cara que te frustrou. Porque você também frustra. Eu também frustro. Nós somos falhos. Meu irmão, na alegria a gente promete tanta coisa. Depois eles vêm, batem na porta e dizem: você lembra que você falou? Não lembro. Miserável. Não lembro. Não lembra não. Porque na hora do fogo, na hora da alegria, promete um monte de coisa. Parece política em tempo de campanha. Ainda há remanescentes, graças a Deus. Mas, meu irmão, a esperança viva é quando a tua esperança está depositada em Jesus Cristo. Para quem tem uma esperança morta, guarde isso. A morte é o fim. Isso porque a esperança dele só vai até a morte. Porque aqueles que colocam a sua fé em Jesus sabem que há esperança. E eles têm certeza de que há vida, que existe vida depois da morte. Calma aí, não estou falando de reencarnação, eu estou falando de ressurreição, é diferente. Ressurreição no Senhor. Aqueles que têm esperança morta, quando você morrer, você vai passar dessa vida para mais vida. Quem tem esperança em Jesus sabe que essa vida, meu irmão, a tua vida não se resume aqui nessa terra. Uau! Pastor, você está dizendo que a vida continua? Aham. Era para dar um glória igual a irmã lá atrás. Mas tem gente que não dá glória porque acredita que essa vida é melhor que a eternidade. Muda o teu viés hoje, meu irmão, pelo amor de Deus. Você pode ter uma vida plena aqui, você pode ter uma vida abundante, abençoada, uma vida longa aqui, mas todos nós sabemos que essa é uma vida temporária. 80, 90 anos eu estou sendo bondoso com alguns aqui, inclusive quem vos fala. Então, diga para a pessoa do seu lado assim, ó: nós vamos nos ver de novo.
Eu vi gente dizendo assim, ó, nós vamos nos ver de novo. Por isso, irmão, é bom fazer as pazes, tá? Verdade. Por isso é bom amar a sogra. Pastor. Ai, 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 Márcia. Pastora Márcia. Irmão, não vou falar não, deixa pra lá. Não dá tempo, gente, já acabou meu tempo. Tá, vou falar, vamos lá. Vocês também, né? Irmãos, olha aqui, eu estava gravando o RemaCast, que é o nosso podcast, que acontece toda quarta-feira à noite, às 8 horas. Esse mês nós estamos falando sobre Setembro Amarelo, tá bem bonito, várias psicólogas falando como prevenir a depressão, como ajudar as pessoas que têm depressão. Mês que vem nós vamos falar sobre câncer de mama, 5 testemunhos de mulheres que foram curadas do câncer de mama, fizeram procedimento, gente, lindo, lindo. E terça era o dia de gravações no estúdio. Eu estou no estúdio gravando, quando eu saio do estúdio, meio-dia para ir almoçar e logo voltar no início da tarde, eu saio lá do estúdio e eu paro, porque é uma avenida, e quando eu paro ali, na minha frente, quem passa? Ele, pastor Júlio, sério, passou. Quando eu olhei, eu disse, ai Jesus, saber que eu vou morar no céu com esse cara. Não queria não, Senhor. Não vai ser fácil morar com ele no céu. O cara me traiu, o cara fez muita coisa errada, Senhor. E Deus falou, e daí? Você nunca errou? Da mesma forma que eu te perdoo, perdoe ele. Ele disse, não faz isso, Jesus. Faço sim. E nós vamos entrar junto. Nós vamos olhar um para a cara do outro. E vamos dizer, santo. Santo, santo é o que é, que era, que há de vir. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Não importa a placa, meu irmão, não importa nada. Se a pessoa caminha com Jesus Cristo, a obra de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição é para nos ressuscitar junto com Ele e nos levar para morar no céu. Você diz amém porque não é com você, meu irmão. Não, é com você também, porque eu sei que todo mundo sofre. Todo mundo tem as suas dificuldades. Mas eu queria que você escrevesse algo muito importante. Porque indubitavelmente, isso é fato, isso que a perda de um ente querido cause muita dor. Sempre que eu estou em um velório, por exemplo, eu procuro saber a história da pessoa que está ali. E às vezes, meu irmão, meu choro não é de tristeza não. Meu choro é de consolo. Eu estou sendo consolado. Consola a dor, consolador. O Espírito Santo me consolando, dizendo, Rafael, é tua tia? Sim. É sua avó? Sim. É seu tio? As pessoas que eu perdi agora por último. É seu primo? Sim. São pessoas que você ama demais. E eu choro por causa da dor do afastamento momentâneo. Mas imediatamente vem o consolo do Espírito Santo sobre a minha vida, dizendo, calma. Isso aí é momentâneo. Daqui a pouco, eu te busco também. Calma, Deus. Calma, vai devagar. Ou seja, o consolo que nós temos é saber que Jesus ressuscitou. Ele também vai ressuscitar aqueles que já partiram com o Senhor, que já não estão no nosso meio. Então a certeza que eu e você temos é que nós vamos chegar no céu. Uau! E a gente vai reencontrar as pessoas que a gente ama. Eu acho que você não gostou dessa ideia.
E aí eu cheguei aqui na igreja e disse, o pastor Lindomar, a pastora Manu estava aqui, eu tinha um casamento para celebrar, e eu disse a eles assim, cara, Deus me deu uma... Cara, assim é a nossa conversa entre os pastores. Eu disse, pastor Lindomar, Deus me deu uma palavra, eu quero pregar na ceia sobre essa ideia de a gente morar no céu, que vai ser lindo, e que lá a gente vai morar até mesmo com pessoas que talvez a gente nem imaginava que ia morar, e tem alguns que a gente não quer, mas a gente vai morar. Ele falou, mas o bom, pastor, é que a gente vai esquecer de tudo no céu. Eu falei, quem falou isso para ti, meu filho? Que teologia é essa? Não vai esquecer não. Diga para o seu irmão, não vai esquecer não. Não vai. Aí ele falou assim, era melhor esquecer. Eu disse, rapaz, tu já pensou? Você vive nessa terra 60, 70 anos, com a mesma esposa, com filhos, e vê os netos, e de repente vai todo mundo para o céu, vocês não se conhecem? Ele falou, mas é por isso mesmo que eu queria esquecer, mano. É até que a morte separe, pastor. Separou, acabou. Eu disse, não, filho, não, pelo amor de Deus. É que ela estava junto, ele estava brincando. E eu disse para ele assim, não, isso, agora você me fez pensar em algo. Imagina quem é viúvo ou viúva e já casou 2, 3 vezes. Casou, morreu, casou, morreu, casou, morreu, casou, morreu. Imagina, Odilene, quando chegar no céu, minha irmã. Botou o pé no céu a esposa, amor, a segunda, amor, amor, chegou. Não vai ser bem assim, graças a Deus, não vai ser bem assim. Mas o que nós temos é uma certeza e uma convicção de que a ressurreição de Jesus Cristo traz a todos nós consolo, diga consolo. O teu choro pode ter durado até hoje, mas receba essa palavra. Está chegando o consolo de Deus na tua vida em nome de Jesus. E eu finalizo 1 Coríntios 15, 33. Não, 55. Onde está a morte, a sua vitória? Uau! Cadê morte? Você não disse que ia me vencer na cruz? Você não disse que ia me fazer eu ficar a eternidade ali naquele sepulcro? Aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão, o seu sepulcro? Onde que está? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, diga graças a Deus, que nos dá por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Grita bem forte, vitória. Coloca a música de vitória aí. Isso, amém. Essa é de vitorioso mesmo. Diga vitória. Mas graças a Deus que nos dá. Você está com ânimo para vencedor mesmo hoje, né? Porque graças a Deus que nos dá por meio de nosso Senhor Jesus. Então quer dizer que crente não pode ser vitorioso? Então quer dizer que crente não pode prosperar, não pode crescer, não pode conquistar? Pode. Pode sim, não tem problema nenhum, desde que isso não seja o foco principal da tua vida. Irmãos, eu vou finalizar de verdade aqui com você. Não, eu tenho que acabar, não tem mais tempo. Olhe para mim. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui nós vamos viver essa vida momentânea, que não há nada de errado em comer o melhor dessa terra. Açaí, coisa boa, né? Açaí, churrasco, lasanha, pudim de leite. Nossa, que maravilha. É bom. O macarrão da irmã lá, nossa, é muito bom. Irmão, come, não tem problema nenhum, pode viver nesse lugar. A Bíblia diz, goza dessa vida com a mulher que tu ama da tua mocidade. Viva com ela, seja feliz, viva o melhor aqui nessa terra. E eu profetizo que você viva o melhor nessa terra. E se não viver, não tem problema, tem uma melhor depois. E se viver uma melhor aqui, tem uma muito melhor lá, na eternidade. Começa a tirar os teus olhos um pouquinho daqui. E começa a colocar os teus olhos na eternidade. Mas vai demorar. Quem falou? Quem te disse? Ou melhor, quem te garante? Eu tenho uma estatística para te entregar. 100% das pessoas que estão aqui vão morrer. Duvido, vai ser o primeiro. Olha aqui, Senhor, eu retiro essa palavra em nome de Jesus. Olha aqui para mim, irmão. Vamos morrer, é fato.
uns fumam, bebem, vão morrer mais cedo, inclusive. Verdade, não se cuida, vai morrer antes. Vai morrer, é fato isso, é estatística. Ninguém nem fala nada, né? Igreja silenciosa. Nós vamos morrer. Ih, pastor, acabou mal o culto, acabou bem, muito bem. Eu conheço uma pessoa que tinha 45 anos, já faz um tempo. Uma pessoa muito sadia, um cara que jogava futebol, que praticava atletismo, um cara que cuidava do seu corpo, não bebia, não fumava, não fazia nada de errado, tinha um casamento abençoado, um grande empresário aqui na cidade. Um sábado à noite, assistindo uma série com a esposa, comendo pipoca e os dois assistindo, de repente ele disse: eu estou com dor. Quando ele falou que estou com dor, ele teve no mesmo momento um infarto no miocárdio. Uma dor que a esposa tentava abraçar ele e nos braços dela ele morreu com um infarto fulminante. A nossa vida é assim, irmãos. Acabou. Um sopro. E tem tanta gente pensando aqui e se esquecendo que quando esse sopro for dado, significa que o ruá, o sopro que Deus te deu, ele só veio e puxou de volta. E quando ele pegar esse sopro que está em nós, que é o sopro de vida, na mesma hora, tira da cabeça essa ideia: aí eu vou dormir, e a minha família vai pagar as indulgências para eu sair do purgatório. Não se iluda, irmão, pelo amor de Deus, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia Sagrada. A pessoa deu o seu último suspiro de vida, devolveu para Deus o fôlego de vida, instantaneamente, ou ela vai ao paraíso ou ela vai para o Hades. O que é isso, pastor? É o céu e o inferno? Ainda não, porque ainda haverá um julgamento. Mas esse lugar que nós estamos indo já são as antessalas dos lugares onde nós vamos ficar a eternidade. Mas não dá tempo? Não dá tempo. Por isso, quando eu digo que não acaba aqui, significa que aqui tudo começa. Um dia eu conversei com alguém e disse a ele: por que você parou com álcool? Ele disse: porque eu já quero me acostumar como é lá. Lá não tem. Então, se lá não tem, eu já vou viver aqui nessa terra sem álcool. Eu não preciso disso. Por que você parou de usar drogas? Porque lá não tem. Pastor, eu já estou pensando lá. Eu já quero morar lá. Eu já quero estar com Deus lá, durante toda a minha eternidade. Um casal que eu conversei recentemente, ele com 74, 76, não lembro direito, e ela com 70 anos de idade. E quando eu conversei com eles, eles disseram: pastor Rafael, a gente ainda quer comprar aquele terreno lá, a gente ainda quer comprar os apartamentos naquele prédio lá, a gente vai construir lá. Eu disse: nossa, que legal. Hoje aqui na cidade, onde você vê placa de vende-se, os terrenos possivelmente é deles. São bilionários. É um casal que não tem filhos, sozinhos. Mora em uma casa bem pequenina, podemos chamar de uma kitnet. E é dono de meio Timbó. Galpões na Avenida Paulista em São Paulo, muitos galpões que estão ali são dele. Um cara bilionário. E quando o pastor Patrick e eu estava conversando com eles, em algum momento eles perguntaram para mim assim: pastor Rafael, você tira férias? Eu disse: tiro. Claro que eu tiro. E alguém já pensou, onde já se viu tirar férias? O diabo não tira férias? É por isso que a vida dele é um inferno, né, meu irmão? E a gente não trabalha para ele. Amém. Eu disse: não, eu tiro férias. Ele falou: você já viajou para fora do Brasil? Eu disse: Paraguai, Argentina, tudo na tríplice fronteira ali, já dá para visitar 2 países ao mesmo tempo. Já viajei para fora do Brasil. E aqui você vai aonde? Onde você costuma ir? Eu disse: olha, seu fulano, eu gosto de muitos lugares aqui no Brasil, mas tem um que eu sou apaixonado. Verdade. Se eu pudesse, eu moraria lá. O dia que Deus me empurrar para lá, que eu ser o profeta velho, que a Bíblia diz, talvez é lá que eu vou morar. Aonde que é, pastor? Gramado. Eu amo Gramado. Eu disse: eu vou todos os anos para Gramado. Eu amo aquele lugar. Até o pessoal lá já me conhece. Aí ele disse assim: nossa, que legal. E aí eu perguntei: vocês já foram? A esposa fez uma carinha assim de cachorro que caiu da mudança. E disse: Gramado. Ele falou: já fomos. Ela olhou: quando? Ele disse: eu fui.
86. Ela disse assim: meu Deus, amor, você foi a trabalho. Nós nunca fomos juntos. Eu disse: fulano, pega a tua esposa, vai lá 3 dias, é 7 horas de viagem de carro. Se programe, vão fora da temporada que o preço cai pela metade, faz igual eu faço. Às vezes cai 3 vezes o valor. Vai depois do dia 15 de janeiro, que aí acabou o Natal Luz lá. Na verdade ainda existe toda a decoração na cidade. Estou fazendo propaganda aqui. Mas você pode ir nessa época que tudo é mais barato, tudo é melhor. Aí a esposa falou assim: ai, meu sonho. Eu disse: o que? O senhor nunca foi? O senhor é bilionário, não falta dinheiro, o senhor pode pegar um helicóptero agora, entrar dentro do helicóptero e ir até Gramado, e o senhor nunca foi com a sua esposa? Nunca levou ela numa fábrica de chocolate para experimentar aquele chocolate de sebo ruim pra caramba? Vai lá, leva ele. Não, mas também tem alguns que são bons. Aí, leva ele, corta isso aí, corta. E aí, irmãos, ele disse, aí ela: chocolate. Eu disse: pelo amor de Deus, meu irmão. Aí é o versículo: que vale você ganhar o mundo inteiro? Vai morrer, vai morrer. E quando morrer, meu irmão, para quem vai ficar isso tudo? Nem filho tem. Eu disse: eis-me aqui, Senhor. Usa o teu servo para abençoar o reino de Deus. Já tem gente mandando WhatsApp: quem é, pastor? Quem é? Olha para mim, irmãos, de que vale? De que vale? Viva assim com intensidade essa vida. Ame seus filhos. Eu vejo meu filho, meu irmão, 9 anos, está aqui, ó. Quase maior que eu, que não é muito difícil também. Desse tamanho, 9 anos. Daqui a pouco eu sei que ele vai estar olhando para mim dizendo: pai, presta a chave do carro. Eu vou dizer: tá ali, filho, pode pegar. E ainda ele vai dizer o quê? Tá com o tanque cheio? Tem gasolina? Eu sei que isso vai chegar. Eu sei que daqui a pouco ele vai chegar para mim e vai dizer assim: pai, sabe aquela menina da igreja? Nome de Jesus, que seja da igreja. Ele vai dizer assim: pai, sabe aquela menina, a filha da fulana com fulano? Sei, filho. Então, pai, eu olho para ela, meu coração acelera. Eu vou dizer: amém, filho. Ela já ressuscitou mortos, meu filho. Não. Ela já andou sobre as águas? Não. Então vai orar mais, meu filho. Para casar com você vai ter que ser assim. Não vai ser não, irmão. Mas eu sei que isso vai chegar a qualquer momento. Passa muito rápido, gente. Pouco tempo atrás aí a gente estava tendo ele, bebezinho assim, pequenininho, carinha de joelho, meu Deus. E agora está uma moção desse tamanho. Só que eu quero abraçar, quero beijar, quero aproveitar cada momento, porque isso tudo vai passar. O que você está fazendo com essa vida que Deus te deu? Trabalhando alucinadamente para conquistar as coisas, para morrer e deixar para os outros brigar? Porque muito melhor do que deixar as posses, é deixar um herdeiro preparado para receber. Ame seus filhos, ame sua esposa, ame essa vida, porque ela é uma só. Um dia eu ouvi alguém dizer, e a partir daquele dia, minha rotina mudou com a minha esposa. Eu não saio um dia da minha casa sem beijar ela, porque aquele pode ser o último beijo que eu vou dar nela. Eu não deixo passar um dia dos namorados sem dar a ela flores, porque eu não quero chegar no dia do velório, colocar flores e dizer: eu podia ter te dado essas flores. E ainda eu dou uma flor para o meu filho e digo: filho, já aprenda com o papai. Dê para a mamãe também essa flor no dia dos namorados. As datas de aniversário de casamento, tudo isso a gente celebra, a gente aproveita, a gente vive. E não é com muito não, irmãos. Esses dias eu peguei ela e disse assim: vamos dar uma volta? Ela disse: vamos. Já estava entrando no carro. Eu disse: não, você se enganou hoje. Vamos dar uma volta no loteamento novo que abriu ali do lado. Pertinho de casa. Um morro, meu irmão, desse tamanho. Quase chamei Uber depois para ir para casa. Mas o que é? Fazer as coisas. Você sabe onde que é, né, Marcelo? É pesado o negócio lá. Essa noite Deus nos trouxe aqui para uma reflexão. Como você está se preparando para a eternidade? Uma coisa eu sei: se alguém partir hoje, parte bem. Não quero, pastor. Tudo bem, viva mais tempo. O tanto que Deus quiser que você viva. Mas uma coisa eu tenho no meu coração: a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição foi passada, a mensagem de você se preocupar mais com a eternidade foi pregada para você essa noite. E você faz dela o que você quiser. Vamos ficar de pé?
Dá um abraço no irmão do seu lado e diga: Jesus está vivo. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Coloque a mão sobre o seu coração. Comece a falar com Deus. Quem sabe tem alguém aí da sua família, abraça ele, abraça ela. Comece a conversar com Deus e dizer: Deus, a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje nós vamos viver a vida que Deus nos deu. E não é viver a vida de forma errônea, alucinada, vida louca. Não. É vida com propósito. Aproveitar cada momento juntos. Aproveitar agora esse momento de poder orar juntos, falar com Deus, de poder expressar o amor que eu tenho, que eu sinto pela pessoa que está aqui ao meu lado, pelos meus familiares, pela minha família. Eu não preciso perder para dar valor. Eu preciso valorizar para não perder. Ame seus filhos, ame sua esposa, ame seu esposo, ame seus pais. Honre-os. Perdoe aqueles que te fizeram mal, os teus ofensores, perdoe-os. Porque esse é um peso que você não carrega mais quando você perdoa. Agora comece a pedir perdão a Deus. Por seu comportamento, por suas palavras. Peça perdão por talvez ao nível de ambição tão grande no seu coração. E não há nada de errado em sermos ambiciosos de certo ponto. Mas quando isso nos afasta de Deus, quando isso é nossa prioridade número 1, diante da palavra está errado. Nada pode estar acima de Deus. Deus tem que ser o número 1 na nossa vida. Converse com Deus. Enquanto nós cantarmos este louvor, você tem a oportunidade também de pedir perdão a Ele. Nós vamos em seguida participar da ceia, mas nós não vamos fazer isso de qualquer forma. Primeiro nós vamos nos limpar através da oração, através do confessar, da confissão. Feche os seus olhos, por favor. Continue orando. Há uma presença de Deus curando este lugar, restaurando, e que vai nos levar a viver um novo tempo a partir dessa noite, em nome de Jesus.